Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Brandcast, também conhecido como tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar, onde a gente responde as perguntas dos nossos alunos, o que pode resultar num programa de meia hora ou às vezes só de 2 ou 3 minutos. Mas hoje a gente está começando uma série que a gente não vai ter uma pergunta para responder. Na verdade, algo que a gente percebeu de vários dos episódios dessa temporada, da temporada passada, é que a gente sempre traz professores e professoras da Brandster para responder as perguntas dentro das suas áreas de especialidade, mas a gente nunca parou para apresentar para vocês esses profissionais, para entrevistá-los sobre a sua formação, sobre a sua base e principalmente um tema que interessa muito daqueles que escutam a gente aqui, que como foi a sua migração para o mundo das marcas. Afinal de contas, a gente conhece tão bem esses profissionais que muitas vezes a gente esquece de apresentar para vocês também. Então, para começar essa série de entrevistas, a gente trouxe primeiro o professor aqui da casa, que também foi nosso aluno, Ricardo Dal Bosco, que hoje tem já um primeiro curso dentro da Brandster sobre como montar sua mentoria de marca, mas já temos alguns planejados para o ano que vem. Ricardo Dal Bosco, seja muito bem-vindo de volta à sua casa. Obrigado, meu caro, um prazer estar aqui, né, na casa que sempre me acolheu bem e que é a referência nacional quando a gente fala em branding. Boa! É bom quando o professor elogia a gente já começa a gravar assim com um sorriso no rosto. E não ganha nada com isso. Exatamente. E nem jabá do curso a gente vai fazer, não nessa gravação, no próximo a gente faz. Eu quero começar, entendendo como é que foi a sua migração da sua área executiva para a área de branding como um todo, mas eu acho que é importante falar do teu começo dentro da área executiva, do teu começo da tua vida profissional antes do branding, para depois entrar em como é que foi essa migração. Ótima questão, porque eu fui ensinado a ter aquela carreira tradicional, ou seja, a tal da geração 40-40-40. Trabalhe no mínimo 40 horas por semana, depois faça isso por 40 anos, e se aposente 40% do salário. Bom, essa foi a verdade que me contaram lá no passado. E assim, virei funcionário público. Depois... Você virou funcionário público? Funcionário público, concursado. Depois eu vi que, eu queria mais do que aquilo. Eu tinha alguma incomodação, que eu queria gerar valor de alguma outra maneira, queria conquistar algumas coisas na minha vida, que eu acredito que aquele modelo não ia me preencher. Embarquei numa carreira executiva internacional e depois acabei retornando ao Brasil também para assumir uma carreira executiva à frente de multinacional. Então, aquele típico galgar hierárquico corporativo, onde a felicidade, a realização e o sucesso estava lá, 15 níveis acima. Mas daí eu vou voltar um pouquinho, porque eu comecei com a premissa desse primeiro episódio dizendo a gente já conhece os professores, mas esse lado do teu cargo público eu não conhecia. Em qual área foi? Segurança pública. Segurança pública? Eu fui militar, inclusive. Sério? Você foi militar? E aí eu acho que ajudou numa skill fundamental. Como lidar com gente chata. Porque quem trabalha nessa área sabe também algumas bombas que às vezes dá do outro lado. Grande parte é muito bacana, mas também por outro lado tem pessoas que remam contra, que nem na sociedade. E quando você trabalha na área de segurança pública, o que você mais vai ter contato é com o que é pior da sociedade. Sim. Então depois daquilo eu vi que o que viesse era lucro, ou seja, era golaço. Isso fez parte da minha vida, até mesmo porque foi um processo natural, já que a minha família, em boa parte, vinha da área de segurança. Okay. Então já estava no sangue, vamos dizer assim. O que teus pais faziam? Meu pai é militar, meu irmão policial civil. Se somar na família entre várias áreas da segurança pública, de Polícia Federal, Civil, Militar, EB, entre outras divisões, aí eu acho que são 11 ou 12 profissionais. Então, quando você começou a buscar carreira no mundo corporativo, você era a ovelha negra da família. Pois é, porque é o seguinte, não significava que eu estava fazendo aquilo porque é o que o meu pai queria. Tá. Até meu pai, mesmo sendo militar, eu acho que não via com bons olhos, não, pelo fato de que se há algo arriscado a ser hoje em dia no Brasil, é trabalhar nesse segmento. Só que é um processo natural
eu acabei fazendo o concurso naquela perspectiva. Por mais que eu fosse sempre um CDF, um estudioso dentro da minha área de técnica, capacitação, graduação, assim, vou fazer um concurso porque se antes de estar formado ou já formado não conseguir nada que eu quero imediato, eu tenho uma certa segurança. Então a gente vem muito com aquele aspecto, né, aquele valor da segurança muito ativo. Só que quando eu comecei essa jornada de encarar novos desafios e buscar outras verdades, e não apenas aquela que eu conhecia, ou seja, porque eu vivia dentro de uma bolha, eu comecei a entender que, pera lá, eu acho que a gente foi doutrinado, não é nem educado, doutrinado para um mundo que não existe mais. E era aquela grande virada do mundo analógico para o mundo digital. Eu, como uma transição da geração X para a geração Y, peguei em cheio isso. Né? E a síndrome do FOPO, que é a sensação de que você está sempre desatualizado. Principalmente os millennials, geração Y, elas não nasceram digital. Então elas pegaram esse ambiente online no meio do processo, quando elas eram pré-adolescentes, com o seu ICQ, MSN, Mirk, Orkut depois. Vai todo mundo ter que googar isso para entender do que a gente está falando. E quem entender está revelando a idade. Exatamente. Mas é verdade, né? A gente como geração X, não é que a gente se sente desatualizado. A gente sabe em quais áreas a gente está desatualizado e a gente navega dessa forma, trazendo as outras habilidades. A geração Y tem muito mais esse medo de estar desatualizado por talvez até compreender melhor as repercussões e talvez não ter as mesmas ferramentas que nós tivemos. E porque o mercado também, desde aquela época, nos pregou isso. Né? Ou seja, a transição para a geração X, que são os nascidos de 1962 até 81, depois os milênios, ali aproximadamente 82 até 96, esta geração, a última que eu citei, ela começou a ter uma pressão do mercado a todo momento. Mercado, que eu digo profissional, mercado estudantil, falando, olha, você vai ficar desatualizado. Ah, tem datilografia? Não serve mais, agora é digitação. Tem digitação? Agora é MS-DOS. Tem MS-DOS? Tá, você sabe mexer no PowerPoint? E sabe fazer, né, uma tabela dinâmica no Excel? Não sabe? Pera lá. Exato. Você vai ficar para trás, porque o que importa é o certificado. Então a gente era papa, certificado. Todos Y e X têm uma pastinha amarela em casa com dezenas de impressos de certificados, onde a gente cresceu acreditando que aquilo ia ser o nosso grande diferencial de mercado. Mas daí nessa tua trajetória, porque eu acho que daí depois a gente vai ter que abrir um outro episódio só para falar de gerações, que eu sei que é um tema que você ama e que você domina, você já estava daí com uma situação, então, pelo menos de segurança econômica, trabalhando na área de segurança pública, e percebeu que daí que o aprendizado deveria ir para outra área para poder galgar outras oportunidades. De alguma forma, ter também uma situação de um emprego público te dava uma segurança para poder arriscar um pouco mais em outras áreas. Joia, só que o que aconteceu dentro dessa jornada? Eu ganhava, como funcionário público, na época, R$ 1.200. E no meio da minha jornada, eu vi que abriu um concurso que, para virar oficial, tá, precisaria ter, então, curso de Direito. E foi no meio da minha academia, no meio da minha escola. E eu achei aquilo uma baita de uma sacanagem. Porque assim, muda a regra antes de começar. Mas eu não estou no meio da minha formação. E agora no meio, ok, o próximo concurso você tem que ser bacharel em Direito. O que demora para entrar, conseguir cursar, conseguir concluir. Teu plano de carreira ficou todo para trás. Aí que está a virada, porque eu vi que a minha graduação em nada mataria 5 anos de Direito. Então, eu teria que fazer uma faculdade. O que eu ganhava como funcionário público mal estava dando para cobrir uma faculdade de Direito, que na época já estava na faixa de R$ 900. Depois, eu teria que esperar abrir um concurso público, que abria a cada 3, 4 anos e às vezes não abria. Depende de cada governo. Aí eu tinha que, quase agravante, eu teria que passar num concurso que era mais concorrido que medicina. Certo? Falei, quer saber? Tchau e bênção. Estou entregando, então eu fiquei pouquíssimo tempo dentro dessa jornada. Eu já tive antes uma experiência
ao estilo funcionário público, trabalhando vinculado, mas em projetos ao IBAMA. Fiquei dentro desse ambiente ali desenvolvendo projetos por 2, 3 anos. Então eu já entendia um pouco, né, do modelo de funcionário público. Algumas coisas me agradavam e outras coisas eu odiava. E eu recebi neste momento uma oportunidade para ir trabalhar na África, né, para uma multinacional europeia. Ah, então foi direto já para a tua atuação na África? Já foi. Eu digo que eu nunca tive férias, né, porque mesmo desde a minha graduação, desde primeiras férias de faculdade, sempre trabalhei, sempre girei Brasil e o mundo fazendo alguma coisa. Então, eu não me lembro de ter tirado férias, vou descansar para... Então, eu sempre fui um cara muito empenhado em, opa, não tem aula, estou trabalhando. E quando mesmo estudava, eu tinha 2, 3 empregos e bolsas e estágios e trabalhava em balada, em restaurante, porque quem não veio de berço de ouro, bom, sucesso custa muito sorte. E o que você fazia nessa multinacional em Angola? Aí eu recebi um convite, Sebastião, para ir para Angola, porque a Guerra Civil tinha finalizado. Em 2002 tinha finalizado. Ela durou, a Guerra Colonial, até 75, onde teve a Revolução dos Cravos em Portugal, então alguns países acabaram alcançando sua independência. E depois, por volta aí de 75, 79, foi uma instabilidade. Em Angola, em 79, assume o presidente José Eduardo dos Santos, que fica, né, após os anos 2000, até agora 2016, se eu não me engano, algo assim. E em 2002, então de 79 aproximadamente até 2002, começou não ter mais a guerra colonial entre Portugal e Angola, mas sim a guerra entre 2 partidos, UNITA e MPLA. UNITA apoiado por norte-americanos e sul-africanos, e o MPLA apoiado por russos e cubanos. O MPLA ganhou a guerra em 2002, vamos dizer assim, foi ali para praticamente o fim disto, onde mataram Savimbi, que era o líder da UNITA. Então começou a se estabelecer uma paz no país, porque principalmente na década de 90, inclusive na época meu pai recebeu um convite pelo exército para ir trabalhar em Angola, 92, 96, Angola e Moçambique, eram períodos que morriam 1.000 pessoas por dia, né? De AK-47, de katana, que é o facão típico. Então era um caos. Em 2002 começou a se restabelecer a paz, só que para a reorganização do país começou a ter uma cobrança internacional, até mesmo para a liberação de algumas verbas. Então teve um envolvimento muito grande de ONU, entre outras instituições. Opa, vocês têm que começar a apresentar alguns projetos, ou as TACs, Termos de Ajustamento de Conduta. Perfeito. Onde vai ser uma escola agrária, me apresente um plano de desenvolvimento desta província, me apresente planos diretores municipais. Entendeu? É o despertador para pegar minha filha na escola. Tá na hora de buscar minha filha na escola. Na edição isso vai ser vergonhoso, mas tudo bem. Deixa eu até aproveitar já e mutar aqui, porque não basta a gente estar nessa área há tanto tempo. A gente ainda comete os erros mais básicos de todos. Mas mesmo se estivesse no mudo, ia tocar o despertador. Agora, o que acontece? Quando teve esse período, né, onde começa uma pressão internacional para restabelecer a paz em Angola, o país teve que ter uma série de atitudes. E uma das empresas que estava lá desde a década de 70 era uma multinacional europeia que me contratou para liderar projetos inicialmente como técnico e para tocar principalmente a questão de planos diretores municipais. Perfeito. Onde vai passar um traçado elétrico, onde vai ser um parque, né, ecológico que teriam que, mataram tudo que é animal. Então, onde vai voltar daqui a pouco girafa, elefante, onde vai ser uma ETA e uma etária, vai ser um tratamento de água e água residual, onde vai ser uma escola, né, infraestrutura, onde são zonas de enchente. Então, eram projetos multidisciplinares. Então, para minha felicidade, sempre trabalhei e sempre me envolvi com pessoas muito diferentes, em termos de culturas, em termos de idade, gerações diferentes trabalhando juntos, em termos de visão de vida, em termos de perspectiva, né, do que era a própria carreira. Isso me deu uma casca grossa e trabalhando num país com extrema dificuldade para se trabalhar, né, porque as condições lá, né, eram uma desgraça.
Fiquei lá por 3 anos. Não só período colonial, mas todo esse período de guerra e conflito. Guarda armado sempre na porta de casa para fazer segurança por 3 anos. Trabalhando em muita área inóspita, muitas minas terrestres. A gente tinha que tomar muito cuidado em campo para onde pisar. 3 anos, né? Praticamente água potável só por caminhão-pipa. Né? Então tinha o abastecimento pela empresa. Ou então por gerador para ter energia elétrica. Então, aquilo lá desde muito cedo também foi me moldando, até que eu recebi um convite para vir assumir um projeto que iniciava no Brasil, pelo multinacional, numa outra área. E lá eu já estava subindo no grau hierárquico corporativo tradicional. Quanto tempo você ficou em Angola? 3 anos, 1000 dias. E com 1000 dias, ou seja, contado. E como isso mudou a tua visão de mundo, essa experiência? Joia. Que o mundo nunca foi justo, não é e nunca será. Então, aquela visão romântica que nos pregam muito no colégio, na graduação, na religião, muitas vezes até nas famílias. Que bom, né? Que bom que eu comecei a ver que não era por esse o caminho. Então, eu comecei a ver que ou eu resolvo a minha vida, ou eu estou ferrado dentro disso. Porque ninguém está me esperando, ninguém está, prontinho para me dar a grande oportunidade. E vem um outro grande aumento de consciência. Se eu deixar com que o meu futuro seja guiado, ou eu apenas dependa muito na minha carreira de poucos, eu tenho um grande risco aqui. Por causa que eu botar a minha carreira para que o outro CPF, que está dentro de um CNPJ, diga como é que vai ser a minha vida ou não, se eu vou ser promovido ou não. Quanto que eu vou ganhar? O que eu vou fazer? Eu falei, pera lá, tudo bem, se eu quero estar aqui, eu estou disposto, eu só quero pagar esse preço. Mas o problema é se eu não tenho outras oportunidades para escolher. Eu posso querer ficar aqui a vida inteira. Oportunidade não é só ter uma oportunidade que se apresenta, mas alternativas para decidir, né? Alternativas. E era esse o momento que começava a haver uma mudança, e eu sempre como um cara muito analítico e um observador, eu comecei a ver que o futuro das carreiras não ia ser mais a estabilidade de emprego, como era a minha cabeça como funcionário público, e como assim sempre fui ensinado. Como eu fui educado também pelos meus pais, a ideia de entrar numa empresa e ficar no mínimo 10 anos, senão pegava mal. E aí você estava lá 20 anos, 30 anos, uns 40 anos, o seu sobrenome era o nome da empresa. Então eu era o fulano da empresa X ou Y. Exemplos fictícios, fulano da Bosch, ciclano da Heinz, beltrano da Whirlpool. Assim somos até hoje. Então a gente é da empresa tal, verbo ser, não é estar. Não, mas na verdade eu estou lá, porque tudo é temporário nessa vida. Então nós fomos não educados, mas fomos doutrinados a acreditar que eu sou apenas um boneco que sirvo uma marca corporativa. E a única marca que possa existir aqui é aquele CNPJ. Bom, eu comecei a ver que não fazia mais sentido, eu comecei a ir atrás de pesquisas, comecei a olhar para a minha própria carreira, comecei a olhar para o lado também o que acontecia, tendo experiências multiculturais, porque nesse período trabalhei parte na Europa, eu já tinha trabalhado nos Estados Unidos muito antes, até mesmo de ir para a África 2 vezes. Então eu corria fazendo várias, se virando. Como os millennials falariam, talvez mais os Zs fazendo seus corre. Os tal dos corre, a correria. Então, quando eu comecei a ver que o futuro das carreiras não estaria baseado apenas se encostar num CNPJ e esperar que a minha felicidade estaria numa promoção, porque isso eu fui alcançando. E cheguei, inclusive, ao topo. Cheguei a Chief Marketing Officer, a CMO, de multinacional, e depois, inclusive, assumi como CEO de uma empresa multinacional. Quando lá eu bati, mesmo muito novo, foi assim, caramba, é só isso. Eu sempre inquieto, e tá tudo certo. Para quem está nos vendo aqui, se chegou lá e é tudo que o cara queria. Mas para mim, não fez sentido ter apenas uma assinatura de e-mail bonita, um crachá bonito, certo? E ser citado como o fulano da empresa X ou Y. E é legal isso, porque você está falando de uma realidade na qual você não se encaixou vivendo no mundo corporativo, quer dizer, se encaixou e percebeu outras perspectivas que seriam melhores para você, mas você não está falando de demonizar a CLT, que nem muita gente faz, e nem de falar de ir para o empreendedorismo.
porque o teu caminho dali para frente não foi vou ser dono da minha própria empresa e nem vou continuar seguindo uma carreira empresarial. E numa época que nem se falava de marca pessoal, você foi percebendo esse meio do caminho entre ser uma empresa ou estar em uma empresa. Conta um pouquinho disso pra gente. E aí, olha só que bacana. Vamos pegar a realidade de hoje. Você faz uma aplicação financeira, uma XP, vamos botar a XP aqui. Tá na hora dela agora tem que jabar a gente, tem que patrocinar o canal XP. Então, por exemplo, você faz uma aplicação 10, 12%, uma aplicação legal, ou seja, legalizada, né? A não ser que você haja como agiota, e aí você talvez pode ter percentuais muito maiores. Vai estar ganhando mais dinheiro do que a gente. Pois é. Agora, numa operação legalizada, 10, 12%, talvez você ganhe ao ano aí. Mais do que isso, você começa a entrar em alguns riscos e tem grandes chances também de não conseguir. Eu comecei a perceber que, poxa, se eu continuar neste ritmo, que já estava começando a me incomodar, eu vou ser apenas um escravo da própria natureza. Eu vou ser esse robozinho fazendo a mesma coisa por 30, 40 anos. Aí eu me aposento com 65, 70 anos, se conseguir me aposentar, porque nesse país cada vez mais vai ser difícil isso acontecer. E depois o que acontece? Morre. Porque se hoje a expectativa do homem brasileiro 72 anos, da mulher 79, a média no Brasil está de 75 para 76 atual, no passado era pior ainda, só deu voltou a dar uma baixa na pandemia, agora está voltando a subir, mas mesmo assim é péssimo, né? Eu considero muito ruim. E caramba, eu vou ter mais 5, 10 anos de vida e deu. Mas eu quero viver até meus 100 anos. Tomara que a gente viva até lá. Mas e aí? E como? Né? E assim, você garante que você vai viver? Porque se em 30, 40 anos não descobrirem a pílula da eternidade, eu só tenho uma certeza. Quem está nessa sala aqui agora gravando não tem ninguém mais aqui. E se você não tiver autonomia para ir atrás das coisas que vão te rentabilizar e que você gosta, você fica refém também do momento em que o mercado vai dizer para você a hora que você vai se aposentar, não só porque você pode, mas porque ele não vai te dar oportunidade para aquilo. Aí tá. Então, aqui são pilares fundamentais que começaram a me guiar em termos das minhas decisões. Primeiro é que eu comecei a ver que o mundo não ia ser justo e eu tinha que ter maturidade para entender isso. Segundo é que, tem que ter a consciência que eu fui doutrinado para um mundo que não existe mais. Onde o futuro não está baseado na estabilidade de carreira, mas sim na sua estabilidade, da capacidade do mercado de querer, e da sua estabilidade de contatos, da sua capacidade de criar pontes. De se manter atraente nesse contexto. Terceiro aspecto é, a única maneira legal, porque assim eu fui educado, né, por meio dos meus valores, a única maneira legal de eu atuar e ter ganhos muito maiores do que 10, 12% é por meio da minha marca pessoal. Que no ano ela pode valer 10, no outro ano ela pode valer 30. Pode ter mais clientes, menos clientes. Aí vem um outro aspecto. Eu posso tudo isso, né? E veio uma inquietação. Pera lá, vamos fazer uma conta? Pega 75, diminui da sua idade. Quanto que dá? 75 menos a minha idade, peraí, vai dar 36. Não, 26. Ai, meu Deus, agora já estou na dúvida. 26. 26. Pega 26, soma a este ano. Que ano que dá? Eu tô ruim de cálculo, peraí. Nós estamos em 2025 mais 26. 2051. 2051, basicamente. 2051. Parabéns. O Akira tá pegando a calculadora ali atrás. Dizem que quem faz o cálculo pegando a calculadora é geração Z hoje em dia, né? Não é? Porque o pessoal já... esperto, já vai rapidinho. O Akira ali, é Y, o Akira não é Z não, mas X ele não é. O Y e o X... Ele tá na passagem, ele tá na passagem. Agora o que acontece? Parabéns, mano da sua morte. Aí, como assim, Del Bosco, da minha morte? Pois é, não sou eu que estou falando, vai culpar o IBGE. Mas se a gente seguir a média do brasileiro, a gente vai nesse período. E pior ainda, eu fui esse conta de 75, você é homem 72. Já é menos. Aí eu falei assim, cara, e se eu seguir a média? Eu quero viver muito, mas se seguir a média, a gente tá fudido. Então eu falei assim, que eu vou fazer nos meus próximos 30, 40 anos? E se chegar lá bem, e assim quero, se passar, o que passar é lucro. E aí eu vou te dizer, tem muita gente que vai fazer esse cálculo contrário, justamente por compreender a lógica de que o mercado, em algum momento, vai te colocar de lado, você vai ter muito menos oportunidade de renda, a pessoa fica preocupada em
em acumular, montar uma previdência, montar uma reserva para a sua pós-aposentadoria, não vou dizer velhice, mas pós-aposentadoria, mas ficar calculando, ó, eu não posso passar dos 75, porque depois dos 75 o dinheiro acaba, né? Então a preocupação não é morrer com 72, é ter um problema financeiro depois dos 75, porque o que você acumula muitas vezes não vai dar conta, né? E aí empreender muitas vezes é buscar autonomia para não depender disso. Então a minha carreira foi moldada por diversos aumentos de consciência, onde a gente vai abrindo portas, vai vendo, caramba, existe um campo logo em frente que antes eu não reconhecia. Aí, novamente, surgiu um muro, não estou conseguindo ver o que tem em frente. Busca-se conhecimento. Aí, você dá uma marretada naquilo, quebra crenças limitantes que você tinha, trabalha em bloqueios. E aí, um novo campo me surge agora que também eu não conhecia. E qual é o limite da nossa consciência, Sebastião? Não há. Né? Então, qual é o limite do nosso universo? Não há, porque está inteiramente ligado à sua capacidade de consciência. Então, eu cheguei num momento da minha carreira que eu tinha várias skills técnicas, só que eu vi que daqui para frente o que me alavancaria seria muito o aspecto da minha inteligência emocional. Até onde eu irei é até onde a minha inteligência emocional ela pode me proporcionar. Então eu vi 3 aspectos. Hard skills não é mais diferencial. Porque assim nos pregaram na década de 80, 90, começo dos anos 2000, você tem que ter cursos. Ok. Daqui para frente, a educação não é mais uma impulsionadora de como será brilhante a sua carreira. Porque nos mentiram no passado. Ela é um alicerce de habilidades, mas não que muda a tua carreira. Concordo, falaram para nós o seguinte, esforce-se, Guilherme, e estude muito, e você terá sucesso. Você sabe que meu pai já tinha uma visão um pouco diferente, mas ainda não correta. Ele já compreendia a importância dos relacionamentos para o sucesso profissional. Mas naquele contexto, a educação era, filho, você não gosta de futebol, você tem que aprender sobre futebol, porque você vai precisar falar sobre futebol para se relacionar. Cara, acho que nenhum cliente, mesmo nenhum chefe que eu tive na vida, não que eu tivesse habilidades sociais para lidar com eles, tenha me perguntado sobre time de futebol. Mas já era alguma coisa de que ele compreendia ali que só o conhecimento técnico não era o suficiente. E também quem nos falou que tínhamos que se esforçar e estudar e que então teríamos sucesso, né? Porque alguns professores dirão, senão você não vai ser ninguém. Certo? Bom, eles também não sabiam para onde o mundo iria. Agora, o que acontece? Depois de um tempo, a informação, principalmente de 2003 para frente, com um grande boom das redes sociais digitais, o jornal, a revista, que a gente esperava um mês para chegar na banca, a Barça, a Fita Cassete, a Almanac Abril, revista Seleções, passaram a ser muito substituídas pela outra busca de informação, muito mais rápida, né, por meio de um display. Então, o nosso jornal passou a ser o LinkedIn, passou a ser o YouTube, a web no começo, ou seja, a gente começou a entrar em um outro campo, onde informação não é mais problema, como era na década de 80, 90. Agora, então, quem tem informação não é mais rei. Vai virando commodity. Commodity. Então, ter hard skills hoje é a coisa mais fácil, porque capacidade técnica hoje é a coisa mais fácil. Porque por mais que você não queira se capacitar, você pode comprar. Porque hoje você chega no mentor, uma mentora de forma fácil, num prestador de serviço de modo fácil. No país tem variedade de escolha. No passado não existia. Bom, daí começaram a nos pregar uma segunda coluna de desenvolvimento. Então você será contratado por hard skills, habilidades técnicas, e você começa a ser demitido, então, por soft skills, habilidades comportamentais. Você é um ogra em se comunicar, você não tem empatia, você não tem liderança. Começamos de uns 10, 15 anos para cá a ouvir muito esse tema. Exatamente. Só que ninguém nos ensinou também isso. E continuam contratando por habilidade técnica. Ninguém nos ensinou a ser líder, ninguém nos ensinou a ter comunicação empática, ninguém, né, porque a gente vivia no bullying, essa palavra também nem existia, a empatia se resolvia no intervalo do colégio na saída. Na base da porrada. Na base da porrada. A sua mãe ia lhe buscar com o primeiro drone que você viu na vida, que era a Havaianas voadora, né, e é assim que era o formato que lhe educava. Ou seja, a gente vem aos trancos e barrancos
aprendendo. A gente continua aprendendo esses aspectos das habilidades comportamentais. A habilidade comportamental, no máximo que a gente aprendia era obediência, né? E obediência não é soft skill daquilo que a gente está falando, não é a habilidade comportamental que hoje é exigida. E não só os processos de seleção, assim como profissionais que selecionam candidatos, assim como ferramentas, softwares que analisam processos de recrutamento e seleção, ainda não estão lá, aquela coisa, para conseguir detectar soft skills. A IA está vindo aí para ajudar muito dentro desse processo. Mas é muito fácil hoje você analisar habilidades técnicas. Agora, habilidades comportamentais num processo de recrutamento e seleção ainda é um embromo. Ainda tem várias esferas, ainda tem várias gavetas a se abrir aqui dentro na cabeça das pessoas e conseguir desbloquear algumas coisas que por vezes elas podem estar na defensiva e a sua ferramenta não detecta. E é importante como essa consciência que foi tendo foi moldando a descoberta por uma terceira via, que não seria nem montar uma empresa e nem seguir uma carreira profissional dentro de uma. Aí que tá, porque eu vi que se eu ficasse só desenvolvendo hard e soft skills, como o mercado dizia que tinha que ter isso, eu vi que eu seria uma cadeira com dois pés. Também não ia ficar em pé por muito tempo. Tá. Como é que eu comecei a perceber que um terceiro pilar era fundamental? Com o boom das redes sociais, principalmente impulsionado de 2003 a 2006, com o advento de 4 das grandes redes sociais que a gente usa hoje. LinkedIn surgiu lá, Twitter surgiu lá, atual X, YouTube surgiu lá e Facebook surgiu nesse período. Depois tivemos milhares de redes sociais, mas as mais marcantes, em 2009 para 2010, o WhatsApp, também surgiu o Instagram nesse período, TikTok 2016, em 2016 também a Microsoft compra o LinkedIn por 26,6 bilhões de dólares, na época a maior aquisição de uma rede social, só ultrapassada anos mais tarde pelo Elon Musk comprando o X por mais de 40 bilhões. Bom, tudo isso vai virando e eu vi o seguinte, pera lá, a rede social hoje ela está tirando o intermediário que havia. Porque no passado a gente tinha que botar uma pastinha embaixo do braço, com um currículo, bater porta e passar pela pessoa mais importante da empresa. Sim. Que não era o CEO, era a secretária. Caramba, ou você passava pelo secretário, não tinha como. Você tinha que ligar para empresas ou bater porta para conseguir ser atendido ou para vender alguma coisa. Se eu quisesse aparecer na Malhação, se eu quisesse ter uma participação no Faustão ou no Jô, certo? O que teria que fazer? Opa, eu tinha que passar por um intermediário, eu tinha que ter relacionamento, eu tinha que passar por um Boni, por uma Marlene Matos. Precisaria de um assessor de imprensa, de um relações públicas. Ou alguém, eu tinha que ter muita bala na agulha, muito dinheiro, para então, patrocinar aquele cubo que todo mundo se reunia na sala de casa chamado televisão, porque era limitado, 24 horas, e poucos tinham acesso. Pega o mercado de palestras hoje, que eu palestro muito em empresas no Brasil, palestrantes famosos no Brasil eram pessoas que tinham 20, 30 anos de estrada. Sim. Porque para você se tornar alguém conhecido, você tinha que ter muito tempo de labuta, né? Muito tempo de jornada. Hoje em dia não. Como eu projeto muitas marcas pessoais, assim como muitos palestrantes, escritores, ela vai, em 2, 3 anos, bem trabalhado com a estratégia certa, que o guia profissional, o cara está bombando no mercado. Pois é. Então, tirou-se o intermediário passa agora a ser o quê? O algoritmo, que lhe impulsiona ou lhe detona, mas desde que você saiba como agir perante ele, você pode virar uma autoridade num determinado segmento. Mesmo no curto e no médio prazo, eu comecei a ver que, cada vez mais vinham 2 aspectos aqui. Se tira o intermediário, quem está aqui do outro lado agora pode aparecer diretamente para o seu público consumidor, seja um RH, um headhunter ou um potencial cliente. E segundo aspecto que eu via era uma mudança geracional, principalmente impulsionado pela geração Z, que eram aqueles nascidos após os milênios, ou seja, de 97 até 2009. Essa foi a primeira geração que nasce no ambiente digital. Então o senso do imediato é diferente. E também o que é certo ou verdade não é apenas mais do que a televisão diz, ou que os pais dizem, porque agora eles estão no quarto com uma série de informações onde várias outras pessoas estão dizendo para elas o que é certo ou errado. E não dependem apenas mais do saber popular transmitindo dentro da sua família ou na sua rede de relacionamento próximo ao quintal de casa que a sua mãe ainda via e ia lhe puxar pela orelha. Quando você começou a ver essa perspectiva
de começar a construir a própria imagem como autoridade, já tendo sido CMO, né, Chief Marketing Officer, você estava olhando para ela de uma perspectiva do marketing pessoal, ou a questão do branding já aparecia como um tema a ser trabalhado? Ou era um tema que você já tinha alguma familiaridade? Não tinha, e foi muito no supetão, no aprender a fazer. Pelo seguinte, sempre vestindo muito a tal da camisa, né, das marcas, né, que representei, e sempre me doando muito pelas empresas. Só que comecei a ver que muitos negócios aconteciam não por causa do CNPJ. E aí foi uma vantagem de eu trabalhar, quando eu retornei ao Brasil, não numa marca que ela se vendia por si só. Porque talvez se eu tivesse vindo para uma Coca-Cola, para uma Oracle, uma Siemens, qualquer outra grande empresa que é um belo cartão de visitas, certo? As pessoas geralmente vão lhe atender, e tive convites de grandes empresas neste porte para assumir como diretor de marketing, mas eu vim trabalhar num negócio que ninguém conhecia no Brasil. Então... Agora você tem que falar qual é o negócio. Então, na área de tecnologia, voltada à telemetria, principalmente. Tá, perfeito. Tá? Depois eu toquei vários outros projetos de agrobusiness, cosméticos para a população de pele negra na África também, como consultor de marca, e lá vai. Você conheceu, inclusive, né, uma pontinha desse projeto. Trabalhei no mercado de pedras, né, mármore, granito também. Projeto no mercado de nozes, também fora do país. Então, nossa, é totalmente variado isso. Eu digo que eu fui, e aí eu digo que se você que está nos vendo, tem um filho, um sobrinho, essa dica é para você também em desenvolvimento, né, um neto, bom, dê a maior quantidade de diversidade de conhecimento e de opções para eles no começo da carreira. A gente nunca sabe o que vai ser útil, né? Porque eu digo que eu fui dos Flintstones aos Jetsons. Tá? Em uma questão de 10, 15 anos, eu trabalhei do mercado de pedra ao mercado de tecnologia de ponta no mundo. Eu trabalhei de cosméticos à indústria de software. Eu trabalhei de automóvel, veículo, né, a agrobusiness. Ou seja, eu passei por várias searas distintas. E aquilo me deu uma casca grossa de entender multissegmentos e como é que eram especificidades de mercados, mas também qual era o erro comum, né, em tudo que era negócio. Onde o erro se repetia em termos de branding, qual que era a constante e qual que era também o perfil do profissional, independente do segmento. Começou aqui a me levantar alguns desafios, porque eu tive que rodar no Brasil, chegava a rodar 5, 6 mil quilômetros por mês, abrindo postos de vendas, fiz desde parte comercial, liderei negócios, liderei unidades, fazia parte de comunicação. Agora, tive programa de TV, tive programa de rádio, eu tinha uma série de iniciativas, né, e fazendo vários testes para ver, nesse mercado que ninguém nos conhece, né, como é que eu consigo mascar, né, Sansão e Golias, como é que eu consigo derrubar um pouquinho o gigante. Bom, eu comecei a ver que cada vez menos eu gostava de vender. É chato mesmo. É chato pra caramba. Eu odiava bater porta. Então eu comecei a fazer, tem que ser um processo onde eles vazam minha porta, caramba. Só que eu não sou uma Coca-Cola, né, que o convite de mídia viria natural se eu fosse um diretor de marketing de uma Coca ou do McDonald's, como eu trabalhei nos Estados Unidos. Eu tenho que gerar valor antes de ser convidado. Então o meu drive sempre foi o contrário. Como é que eu gero valor para as outras pessoas e elas começam a me chamar para a vida delas? E eu vi que, quando isso começou a acontecer, eu era muito convidado, não pela marca que eu representava, mas era convidado pelo Dal Bosco. Porque a pessoa queria o CPF lá e eu, de alguma maneira, estava transmitindo segurança e confiança, que é o melhor dos mundos para boas vendas. Sim. Né? E isso eu comecei a perceber, então, que, a chance da minha marca pessoal criar memória, criar uma certa até autenticidade dentro daquele processo de escolha, de uma certa maneira até, né, porque a palavra autenticidade, isso dá um outro conteúdo aqui, é uma questão muito dúbia até de usar, mas eu gosto mais até da singularidade, e comecei a criar impacto, e isso começou a trazer, por meio do meu CPF, vários negócios para o CNPJ. E de alguma forma é um pouco essa ilusão, né?
ilusão sobre aquilo que é verdade. As pessoas compram no fundo de pessoas. Então, a primeira venda que a gente tem que fazer é da gente mesmo para depois vender o produto, o serviço, a oferta. E isso acontece quando você está representando uma indústria de pedras ou de telemetria. Se você não gera empatia, se você não gera um rapport, se você não consegue primeiro se vender como alguém que tem credibilidade para falar bem do produto que você está oferecendo, a venda não acontece. Então, por mais que seja chato, o tempo todo a gente está se vendendo da mesma forma. Quando chegou o momento onde as pessoas começavam a me abordar, tipo, poxa, Dal Bosco, o que você faz para você, faz para mim também, né? Ou seja, tem como você pensar sobre a minha marca? Né? Tem como, você agregar também no negócio? E foi nesse período que também acabei atuando de forma multidisciplinar, né? Em multissegmentos, melhor até dizendo, onde fui marqueteiro político, construí marca pessoal de político de sucesso, acabei ajudando empresários, acabei ajudando profissionais que queriam continuar como CLT, mas queriam aumentar seu poder dentro da empresa. Sim. Porque demoravam muito tempo para ser promovidos, porque a empresa não via que você botava medo nela, então ela lhe promovia quando ela bem entendia. Uhum. Eu sempre digo, se você é funcionário de alguma empresa, bote medo na sua empresa de alguma maneira, certo? Não no sentido, querendo ameaçar a empresa, porque você quer ficar lá. Medo de perder. Certo? Mas a empresa, se ela não tiver receio de lhe perder, bom, a sua promoção vai no ritmo que ela quer e vai lhe pagar quanto ela quer. Bom, quando começou a vir esse tipo de demanda, começou a vir profissionais que também estavam dentro da empresa, mas queriam sair dali o quanto antes. Queriam ser mais quistos por RHs e Headhunters, Brasil ou no exterior, e eu tinha experiência fora do país também. Assim como acabaram vindo profissionais que queriam vender seus produtos, serviços com maior ticket, mas não conseguiam porque não tinha uma marca forte. E a gente vinha na grande alavancagem de mercado nos últimos 15 para 20 anos, onde o PME, que não tem a força dos grandes, tinha agora condição de chamar a atenção, porque agora tem uma rede social, agora tem uma startup. E ele, na mesma, também tem condição de estar na linha de frente, encontrar o seu público-alvo no LinkedIn, no Instagram, talvez de uma maneira muito parecida, porque a gente vive a era da atenção. Aí eu vi que talvez eu tinha encontrado aí a minha grande razão de vida. E é interessante quando entram as novas gerações do mercado de trabalho, elas falam, putz, mas eu vou ter que trabalhar tudo isso, redes sociais é muito trabalhoso. E claro que mas é que às vezes não se percebe que antes havia uma quase que impossibilidade de você construir a tua imagem no mercado sem esse tipo de recurso. O esforço era muito maior para você conseguir alcançar um resultado menor e durante muito tempo isso tinha que se manter. Hoje, por mais complicado que seja, você tem portas abertas para acolher pelo menos esse esforço. Ser bem sucedido ou não depende de vários outros fatores, internos, externos, mercado, momento, pauta, tema, interesse e às vezes até um pouco de sorte. Mas antes a chance de dar certo era muito menor. Eu costumo dizer o seguinte, poxa, Dal Bosco, e isso daí vai me tomar muita energia, tempo, né? E é caro, né? Eu trabalhar, né, a minha marca, eu começar este processo para eu me valorizar mais. Eu falei assim, olha, caro mesmo é não ser lembrado pelo cliente. Exato. Aí é uma decisão. Tá? E como é que você começou a descobrir o branding dentro da tua carreira? Porque o que acontece? As pessoas chegavam de uma maneira muito perdidas. Eu quero algo, só não sei como. Eu quero algo, mas eu só não sei como é que as pessoas me leem. Eu quero algo, mas eu não sei o que fazer. Já com clareza que esse algo era sobre a sua própria imagem pessoal. Tá? Exatamente. E com diferentes objetivos. Aquele que queria continuar no negócio próprio que tinha, mas queria vender mais, ou pelo menos a mesma quantidade, mas com tickets melhores. Aquele que tinha seu negócio próprio, mas queria sair do cliente, do perfil de cliente que ele tinha e ir para uma outra fatia que ele não conseguia chamar. Ou seja, nesses dois casos eram pessoas empreendedoras que tinham ali as suas empresas, mas que tinham um objetivo de negócio através da própria imagem pessoal. Perfeito. Tá, ou seja, não marca pessoal executiva, não marca pessoal autônomo, tinha esse lugar também da marca pessoal de quem lidera pequenas e médias empresas, mas que é um pouco embaixador, está ali à frente na parte ou comercial ou de relacionamento. Vamos pegar dois exemplos clássicos, né? Inclusive, eles foram por muito tempo um terço dos meus clientes.
Pegamos médicos e advogados. Nos próximos anos a gente vai bater no Brasil 1,5 milhão, né, de advogados. Okay? O advogado, o médico, se você me perguntar qual é o nome de todos os advogados que eu já trabalhei até hoje, em empresa ou mesmo pessoa física, seja direito imobiliário, empresarial, de registro no Bacen, eu lembro no nome do doutor e da doutora. Agora, se você me perguntar o nome do escritório, se ele se mudar ou ela se mudar para outro escritório, provavelmente eu vou junto. A mesma coisa médico. Os médicos que confiam, né, pode mudar de clínica, de hospital, lá vai. Né? Eu confio naquela dermato, naquele ortopedista. Quando a gente fala principalmente em PMS, quem viu, né, quem percebeu que o mundo mudou, se eles chegassem para a linha de frente, né, por exemplo, 2 dias atrás, gravava aqui em São Paulo uma entrevista no Mr. Síndico, que é um podcast, o Mr. Pod, que é um podcast de uma empresa chamada Mr. Síndico. Por quê? O síndico, por exemplo, você tem um prédio que tem um síndico. Qual é o nome da empresa? Muitas vezes você não conhece, mas você sabe que é um síndico profissional que está ali atuando, você sabe o nome do cara. Né? O Valmor, né? O seu fulano, a senhora X. Ou seja, para a PMS é ainda mais fundamental começar a vir para a linha de frente para transmitir a segurança. Só que agora a gente chega numa nova fase de branding pessoal, porque com o boom da geração Z entrando agora no mercado de trabalho, que é aquela galera que está aí dos 18 aos 25 anos, então muitos ainda estudando, outros já entrando no mercado de trabalho, representam 20% da população mundial e 10% da massa atual no mercado, e até 2030, em muitos segmentos, vão poder chegar até 50%. Essa geração, ela vem, como ela tem muita informação, ela não acredita em tudo que transmitem para elas. Elas são questionadoras. Então, cada vez mais elas perguntam sobre a marca. Espera lá, mas o que eles estão falando tem razão? É isso tudo? É isso tudo? O que esse meu chefe fala aqui de uma maneira bonita, pomposa, nas nossas reuniões, ele pratica de fato na vida? Ou o que ele fala na rede social dele, lá no LinkedIn, né? Ele pratica aqui dentro da empresa? Espera lá. Né? Opa, não é bem assim. No Glassdoor está dizendo outra coisa. Não quer dizer também que o que está lá está certo. Né? Mas a geração Z, ela vem muito no questionamento quem está por trás desse CNPJ. Eu quero então entender quem é a liderança para então eu ver se eu compro ou não daquela marca. Começou essa cobrança. Por isso você vai ver muitas marcas tendo a necessidade de trazer para a linha de frente caras, CPFs, CIMED, McDonald's, entre várias, iFood, são empresas que estão pegando, né? Opa, a marca pessoal deste CPF tem que ser trabalhada para a gente trazer isso para a linha de frente, porque também terá impacto na marca corporativa. Ou seja, daqui para frente, não existe mais um trabalho apenas de branding corporativo. Cada vez mais, né, CPF e CNPJ é uma soma. E não apenas faço aqui e faço lá. Tenho interesses aqui e tenho interesse lá. Em muitos projetos a gente vai começar a ver cada vez mais uma conexão. Inclusive, já rodando pesquisas nos Estados Unidos, a gente pega pesquisas bem sólidas que comprovam em muitos negócios a conversão podendo chegar até 7 vezes quando o canal de venda entra por um colaborador, né, e não pelo formulário da empresa no site, onde vai cair num sistema frio, ou no chatbot, ou mesmo que seja um SDR humano, até você conseguir chegar naquela pessoa que você queria falar, demora um processo longo. Então, cada vez mais que o seu CFO, o seu líder de área, o CMO, o CEO, o COO, o CHRO, né, cada um desses for uma marca, um CFO, ele olhando o outro CFO, e eles têm negócios de interesses comum, ele vai mandar uma mensagem no LinkedIn para outro cara. Aquele outro CFO que está recebendo, ele pode nem resolver aquela questão, mas ele consegue encaminhar diretamente para quem vai resolver. Então, ou seja, quando você traz essa galera para a linha de frente, você começa também a trabalhar, né, uma rede de relacionamento muito mais rápida, que é algo que hoje o mundo exige. No mundo VUCA e BANI, volátil, né, polarizado, cada vez mais até banal, até cada vez mais os relacionamentos e as coisas, ou seja, serviços e produtos descartáveis, velocidade é mandatória. E para isso,
a minha marca pessoal passar confiança, inclusive respingando positivamente na marca corporativa, é uma boa atitude que marcas podem começar como uma decisão. E aí, em qual momento você falou assim, vou dar um basta na carreira corporativa? Você primeiro se organizou e foi construindo sua marca pessoal, já pensando nessa saída, ou você rompeu e aproveitou o tempo livre para focar totalmente nessa construção? Eu estava vendo qual é o cenário que a gente se encontrava, então eu sempre digo, analise o ponto de situação, o cenário atual. E isso vai lhe dar cada vez mais certezas, suposições e dúvidas do que a gente pode ter pela frente, em termos de tendências. Mas a gente tem que encarar justamente as dúvidas e suposições como um ponto de partida. As pessoas travam porque querem certezas e não trabalhar essas dúvidas. Então, onde é que foi o meu foco? Nas suposições e dúvidas. Eu tinha que resolver isso porque, a partir do momento que eu tenho respostas mais claras, eu aumento minha consciência. E ao aumentar minha consciência, eu consigo tomar decisões mais sábias. E tomando decisões mais sábias, eu consigo gerar mais valor aos outros e para mim. Então, eu fui picoteando, fui resolvendo as suposições e dúvidas que eu tinha. E dentro dessa jornada de resolvendo isto de uma maneira muito rápida, eu fui, eu acho que lá em frente, continuando esse ritmo, eu vou cair num processo meio desgostoso. Porque se apenas trabalhar, ficar muito tempo aqui nesse CNPJ, isso daqui fosse a única verdade que existe e que me garantiria a felicidade, eu não tinha tantos colegas com 40, 50, 60 anos depressivos que às vezes tem tudo em volta, tá em Alphaville, mas parece um vazio enorme dentro. O cara não se sente tão representado. Eu falei assim, poxa, eu tenho que começar a mudar esse cenário. Talvez para lá eu vou entrar numa zona minada. Eu tenho que começar a armar meu paraquedas antes de saltar do avião. O armar o paraquedas é me preparar, porque também não adianta você depois ter um paraquedas e você não ter a técnica de onde cair. Sim. Você só vai demorar um pouquinho mais para morrer, mas também vai morrer nesse processo. Então eu comecei a me preparar para pelo menos estar um pouco mais seguro para diferentes cenários que eu via que iam se formar para frente e que eu não via com uma boa perspectiva. Eu sou um cara até muito mais para a linha do cyberpunk, em termos de futuro da humanidade, das metrópoles, tá? Do que de fato de que o mundo vai ser um local lindo para se viver. Que seria o solarpunk, né? Onde tudo é perfeito. Isso. Agora, essa preparação foi financeira, eu imagino, porque você tem que formar reserva, foi estudo. Quando você foi visualizando o perfil de cliente que você ia pegar? Porque você é um profissional que introduziu branding em todas as suas atividades, mas você não é somente, eu falando somente, não é num sentido reducionista, um consultor de marca pessoal. Você trabalha com profissionais que querem virar palestrantes, que querem fazer parte de conselho, né? Você fala de liderança, que querem lançar a mentoria, mas esse a gente deixa para o segundo episódio. Como é que você foi compreendendo a entrada do branding como não o elemento simplesmente central, mas um dos componentes para esse perfil de cliente que você queria captar, e qual era esse perfil de cliente que você queria captar? O perfil de cliente inicial que eu queria captar é muito diferente do que hoje eu trabalho. Legal, então vamos pegar nisso. Quem você achava que era e quais foram as surpresas positivas, negativas, erros e acertos na descoberta do teu público ideal? Meu foco inicial era trabalhar com milionários e bilionários, artistas e influenciadores, certo? Certo. Hoje, bom, a não ser quando vem de uma indicação pé no ouvido ao Bosco, atende esse cara. Difícil. Assim, nem ferrando, eu vou atrás, porque por mais que ele dá holofote, ele dá mídia, ela vai, mas não é o 90% do meu. Ainda tenho alguns em base, mas não é o 90% do meu negócio. Eu gosto de trabalhar muito com os mortais, das pessoas comuns, certo? Você tem uma trajetória que é justamente compreender o que é estar nessas fases de vida, o que é estar no emprego público, o que é mudar de área, o que é trabalhar fora, o que é mudar a carreira, o que é ir para a área executiva. Então, a jornada de uma celebridade é bastante diferente dessa. É diferente, sabe por quê?
eu como mentor, a gente indica que o outro lado, né, vai dar como um próximo passo. Uhum. E isso tem sempre um alinhamento. Eu acabo virando, né, muito amigo, né, dos meus mentorados ali e um homem de confiança de fato para as decisões do outro lado. Só que quando alguém tem muita grana ou alguém que tem muita influência, o que essas pessoas mais têm à volta delas é um bando de sugadores. E pessoas com muito interesse, que não necessariamente seja gerar valor para ela. Tá. Um bando de sanguessuga muitas vezes, onde por mais que aquele profissional ele alinhe aqui com você, logo que sai, é uma galera, cada um querendo puxar para o seu lado. Salve-se quem puder, o último apaga a luz. Uhum. Quem se ferrar for o alvo, cada um deles parece que tirou o seu e está tudo certo. Eu não consigo mentir, eu não consigo trabalhar assim. Então, após a gente trabalhar, após dar indicativos do que fazer, começa, não, vamos fazer tal coisa, vamos puxar para cá, puxa para isso. Então, como eu como mentor disputava com vários interesses de pessoas que ficavam todo dia com aquela pessoa. E ficam no ouvido. No ouvido. E pessoas com interesses particulares e que nada favoreciam aquele outro lado. E o indivíduo que está numa transição, ou seja, está num momento aberto, mas, portanto, também frágil, vulnerável a qualquer outro input. Não quer dizer que todos eram assim, não. Tem pessoas maravilhosas dentro dessa jornada e que eu acompanho até hoje. Mas o grande problema aqui, Sebastiane, eu não queria mais perder tempo, tá, em pessoas que não se entregavam ao processo, okay? Ou que apenas delargavam nos outros para que essas pessoas fizessem o papel que é delas. Eu digo, um mentor pode fazer tudo pelo mentorado ou uma mentorada, menos a parte do mentorado. Então, isso para mim é inegociável. Ou seja, tem que ter empenho do outro lado, tem que ter atitude, porque um mentorado, ele entra com atitude. Eu entro com a estratégia e depois ele entra com consistência para que aquilo se mantenha e, de fato, ele vire uma marca. Porque marca sem repetição não marca. É uma coisa tão óbvia, né? Qual é o princípio da gente criar uma marca, seja corporativa ou uma marca pessoal? Nos diferenciarmos entre os iguais. E com consistência, ou seja, não sair a todo tempo falando de coisas diferentes. Porque se eu crio uma marca pessoal, é porque eu quero me tornar um outlier. Eu quero sair da curva média. Ou, como eu costumo brincar, a curva mediana. Né? Do pessoal que está ali, o médio com merda. Né? A gente quer se afastar desse bando. A gente quer ser alguém considerado diferente. Porque, caso contrário, não faz sentido eu construir uma marca. Então, eu sou um OEM, uma white label, uma marca branca. Se adapta a cada situação. Que também era uma maneira que ensinavam a gente a ser profissional. Você tem que se adaptar. Claro que a gente tem que se adaptar, mas assim, você vai ter que ser o camaleão em cada empresa para se adaptar àquela necessidade, só que ao mesmo tempo hoje você é muito descartável e se você só se adapta, você também não constrói a sua própria reputação naquele meio. E esse problema hoje acontece no pessoal geralmente 45, 50 mais. Esse cara que é Baby Boomer X e uma transição para Y, chegou aos seus 40 a mais com muitas skills. Ele já tem pelo menos 15 anos de trabalho, 20 anos de trabalho, então tem muita capacidade técnica. Qual é o grande problema hoje em se trabalhar marcas num pessoal com essa idade onde eu digo que já passou o cabo da boa esperança, já tem menos de futuro do que de passado. Eles querem, geralmente, trazer tudo que sabem para a linha de frente. E por meio da marca deles, eles querem expor tudo aquilo. Não, mas eu fiz curso de empoderamento feminino, de ESG, uma lista, sou conselheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu entendo de governança, de compliance, de LGPD, em branding também eu entendo um pouco. Então ele traz tudo para frente porque quer mostrar, porque no passado, claro, década de 80, 90, é isso que valia. Uau, onde é que você se formou? Quantos certificados você As pessoas perguntavam no começo da minha carreira, onde você é formado? Hoje eles não me perguntam nem qual área eu me formei. Seja na área de marketing, assim como em outras, Sebastião, semanalmente eu preparo pessoas para serem muito mais requisitados no mercado por RHs Headhunters. Faz pelo menos 7, 8 anos que não escuta um profissional qualificado dentro desse mercado perguntando onde você se formou. Porque isso não é mais o que importa.
Tá? Bom se você teve boa formação, mas importam outras coisas. Que a gente pode ter um podcast só sobre processo de recrutamento em marketing e comunicação aqui. Agora, quando a gente começa a entender que essa galera quer trazer tudo para a linha de frente, eles começam a virar um pato. Uhum. Vai sobreviver na história animal, vai continuar trabalhando numa coisa ou outra, mas não fala direito, não voa direito, não anda direito e ainda vai para o forno. Ou seja, caramba, falta orientação, falta um guia, falta de fato aqui um processo de branding para que esses profissionais entendam quem eu sou, quem eu quero ser e quem o mercado acha que eu sou. Se eu não fazer um diagrama de Venn entre esses três polos, eu crio hiatos, distanciamentos e não ditongos. Né? Eu não crio conexões. E quanto maior essa distância, quanto maior esse hiato, quanto maior esse vale da morte entre esses eixos, mais cagada eu faço. Mais dinheiro, tempo e energia eu coloco em ações na minha marca que não fazem sentido para eu alcançar o que eu quero realizar. E o que você sente no momento que você saiu do mundo corporativo tradicional? Porque você está no mundo corporativo, obviamente, mas aquele papel tradicional no mundo corporativo para se dedicar a ser um mentor de outros profissionais, de outras marcas pessoais, de também executivos e executivas. O que você sente que você ganhou na tua qualidade de vida ao estruturar a direção da sua vida e carreira dessa forma? Ótima questão, porque começou a me incomodar eu não ter três coisas. Eu não tinha liberdade financeira, porque eu tinha apenas um CNPJ que eu trabalhava, que este me limitava quanto que eu ia ganhar na vida. Tá. De longe isso é segurança, tem gente que considera isso segurança, tá tudo bem. Não, e uma coisa é segurança, outra coisa é independência. Eu não considerava trabalhar com o CNPJ, que você pode ganhar vários dígitos aí por mês, mas eu não considerava aquilo segurança, porque a minha vida estava nas mãos de um ou mais CPFs que coordenavam aquele CNPJ e que aí eu estava dentro disso. E de alguma forma você vai criando uma expectativa de você subir de qualidade de vida, o que aumenta os custos, e até certa parte a gente sabe que isso está no mundo corporativo, entra a questão de, então eu preciso trocar de carro para ser visto como um profissional bem-sucedido, eu preciso ter uma casa maior para convidar os meus colegas de empresa para ser visto, só que isso também sobe o teu custo de vida e cobra um preço. Aí eu tomei uma decisão, anos atrás, para mais de década, que eu vi o seguinte, tem duas maneiras. Ou eu defino um tempo quando eu vou fazer essa transição, e quando chegar lá eu pulo desse avião, ou então eu vou com meta financeira, que vai me dar um pouco mais de segurança para fazer uma transição mais sólida, mais sustentável. Agora, eu não quero esperar tudo aquilo para eu virar a minha vida. Como é que uma das maneiras eu posso aumentar meu faturamento, mas também eu posso ajudar diminuindo meus custos. Então eu comecei a abraçar cada vez mais uma vida minimalista. Eu não tenho carro há quase 10 anos, eu não tenho televisão há 10 anos, eu não tenho, mesmo tendo sido colunista de mídias famosas. A gente tem tudo no celular hoje. Mas eu comecei a tomar atitudes onde eu não queria mais me preocupar com coisas a dar manutenção, que distraíam a minha atenção. Eu queria estar muito focado na única coisa que importava para mim naquele momento. Então eu comecei a fazer uma construção muito objetiva para chegar onde é que eu quero. Sou muito disciplinado. E para disciplina você não precisa de motivação. O mercado hoje vende nas redes sociais, porque isso vende. Vou lhe ensinar a ter disciplina e como você se sente motivado. Motivação é uma valência, disciplina é outra independente desta. Porque se para ter disciplina você precisa de motivação, você está Sim. Você está lascado. Porque grande parte dos dias você vai se achar merda, e não vai acordar. As coisas não vão dar certo logo no começo e nem na metade, é só mais pra frente. Então, eu comecei a ver o seguinte, poxa, eu preciso deixar a minha vida mais enxuta, porque minimalismo aqui não é no sentido de voto de pobreza e tirar coisas materiais, mas minimalismo para eu tirar da minha vida, que ela é uma caixa estanque de 24 horas. Jamais Jesus Cristo não conseguia ter um dia de 25, Gandhi também não, Madre Teresa de Calcutá também não, Trump não consegue, Sebastião não consegue, Del Bolso também não consegue, e nunca ninguém vai mudar. Ela é 24 horas. Então, se eu quero botar novos hábitos dentro dessa caixa, só tem duas coisas que eu posso fazer.
Ou eu tiro caixa ruim lá dentro para botar essa nova, ou eu reorganizo. Eu reorganizo o que está lá dentro, descubro vácuos, descubro espaços vazios que eu não percebia, ajeito melhor e boto esse novo hábito. Então, sempre quando algo não está dando certo, eu pergunto, qual é a caixa ruim que eu tenho que tirar dentro dessas minhas 24 horas? Ou então, o que eu preciso reorganizar ali para que essa nova caixa, esse novo hábito, porque novos hábitos, na sequência de novos hábitos, me geram um novo estilo de vida. E um novo estilo de vida vai me gerar um resultado diferente, é sempre essa lógica. E reorganiza o teu tempo de uma outra forma. Então eu quero resultado. Eu estou fazendo hábitos para gerar esse resultado? A resposta de quem está vendo aqui vai falar, não. Se você não está tendo o resultado que você quer, você não alinhou hábitos. E por que você não alinha hábitos saudáveis? Apenas por 2 motivos. Porque ou você não sabe o que tem que fazer, então você tem que se capacitar, ou compra a capacitação, compra um mentor, alguém que possa me indicar o que tem que fazer. Pô. Ou porque é difícil fazer. Ou então você sabe o que tem que fazer, mas você não quer pagar o preço. Qualquer coisa que a gente não alcança na vida, ou é porque você não sabe o que tem que fazer, ou porque você sabe e não quer pagar o preço. E tá tudo certo se você não quiser pagar o preço. Só não enche o saco dos outros. Não bota a culpa no filho, no chefe, lá vai. Ou em si mesmo, não ficar carregando isso como culpa, assume a escolha. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu adoro o vadio, aquele cara. Eu não, que assume. Eu não me dou pra trabalhar com o cara, mas eu respeito totalmente que ele fala assim, não, mas eu sei que eu tenho que fazer esse cara, mas pô, pra mim tá bom aqui, e tá joia. A vida do cara, foda-se, entendeu? Eu quero resolver a minha. Agora, o problema que eu não aguento é aquela pessoa que vem a segunda, terceira vez reclamar do mesmo problema, aí eu só escuto a segunda vez o problema, o mesmo problema, se for para discutir resolução. Tá. Isso seja num cliente, seja num mentorado ou mentorada, seja num amigo. Aí vem choramingar, cada vez o mesmo problema. Eu falei assim, a gente vai discutir resolução, né, a causa do problema e vamos, né, descobrir uma saída para isso. Se não for para isso, bom, daí não tem pinico aqui para ficar mijando. Né? Ou seja, isso começou a me incomodar no sentido de, para lá, se eu quero alcançar algumas coisas, eu tenho que entender onde é que eu estou metido. Então, liberdade financeira foi o primeiro item. E aí envolveu recurso, guardar dinheiro, reestruturar sua vida, mas repensar seus objetivos. Foi o menor dos casos. E não é porque eu tinha segurança financeira, não é porque eu vim de família rica, muito pelo contrário, certo? Mas eu vi o seguinte, poxa, se eu não der um passo, eu vou continuar refém dessa situação, desse modelo de negócio, esperando, daqui a pouco vou chegar lá aos meus 40, que eu já tenho, né, já passei, e depois eu vou chegar aos meus 50, achando que alguém vai me libertar, né? Mito da caverna de Platão. Alguém vai me trazer a luz, mas a saída da caverna ninguém me trouxe. Você teve que se algemar e ir até ela. Poxa, que inclusive a base do meu último livro, né, best-seller do Invisível e Inesquecível, também é o mito da caverna de Platão. Quando a gente começa a entender esse cenário, eu vi o seguinte, poxa, eu também quero ter outras 2 coisas. Porque no passado, me ensinaram, as nossas gerações, sim, que a gente tinha que acumular patrimônio. Nós viemos de gerações, Baby Boomer X e Y, onde qual é a grande verdade? Preze pela riqueza absoluta. Você vai trabalhar 40 anos, isso dá um total, hoje em média, um trabalhador no mundo trabalha em média na vida 80 mil horas, trabalhe isso, pelo menos 80 mil horas, sem contar com as horas de estudo, e aos 65, 70 anos, aí talvez você consiga se aposentar, e você vai comprar uma casa de praia no Guarujá, no Balneário Camboriú, e vão perguntar para você, agora você vai pescar. E eu falava assim, meu Deus, mas essa não é a vida que eu quero algum negócio diferente disso, e eu não quero esperar para ser feliz só lá. Então, vou adivinhar, qualidade de vida foi o segundo item. Aí vem uma questão que tem a ver com qualidade de vida, porque as novas gerações, elas trazem isso. A virada de chave que eu não queria mais ter riqueza absoluta, mas eu queria ter, riqueza relativa. Porque as gerações mais antigas foram confundidas achando que deixar patrimônio era deixar legado. Eu digo, patrimônio, fica tranquilo, que seu filho, nora, genro, gastam em 2 temporadas na Disney facilzinho que você deixou. Tá? Aquilo não pode ser legado, não é patrimônio. Então eu vi que tinha outras questões que para mim era riqueza. Que além de ter liberdade financeira, ou seja, ter opções de escolha, para não me dar o cagaço, o chamado EC, efeito cagaço, eu queria eliminar esse efeito cagaço, eu queria ter liberdade geográfica, poder trabalhar onde é que eu quisesse, pelo mundo.
e liberdade de tempo, querendo trabalhar quando eu quisesse. E o legal da tua liberdade geográfica não é uma liberdade geográfica de um nômade digital. Você queria ter a liberdade, não é? Quero rodar o mundo enquanto trabalho. Então eu acho que é importante ter essa diferença. Exatamente. Até mesmo porque grande parte dos nômades digitais, por próprias pesquisas, não duram mais que 2, 3 anos. E fui já. Cansam também. E também cansam. Principalmente quando a pessoa começa a ter um relacionamento mais fixo, a não ser que a outra pessoa tenha muito perfil. Segundo aspecto, quando começam a ter filhos, ainda mais difícil disso. E eu não queria ser um nômade digital, como grande parte, vivendo na Indonésia, vivendo na Tailândia, vivendo... Essa fantasia que muitas vezes tem, né? Que pode ser realidade para um, mas não é para todo mundo. Mas eu queria ser nômade digital em Nova York, eu queria ser nômade digital em Lisboa, eu queria ser nômade digital em Beverly Hills, eu queria ser nômade digital no Havaí, eu queria ser... Entendeu? Eu queria ter uma qualidade de vida também, certo? Falei, pô, pera lá, eu quero ter outras liberdades que hoje eu não tenho. Porque eu sempre fui um cara de trabalhar que nem um animal, né? Trabalhava, porque acreditava muito que só o esforço é que me elevaria, certo? A grande felicidade. Então, esta foi a grande virada onde o que eu aplicava na minha própria vida, as pessoas começaram a se aproximar falando assim, caramba, Dom Bosco, me ensina também, porque eu também quero isso. Porque elas começavam a ver resultados. Eu quero aprender com você, eu quero aprender com você. Só que no começo eu não tinha tempo para elas. Então um processo que se adequava muito era o processo de mentoria. Eu não ia meter a mão na massa, fazer um processo de consultoria ou mesmo fazer aquilo pela empresa que estava me contratando ou pela pessoa física que estava me contratando. Eu indicava o que eles tinham que fazer. Dentro disso veio aqui uma outra agravante. Como eu já tinha trabalhado com equipes de diferentes culturas, não só no Brasil, mas no mundo, eu tomei uma decisão, que eu não ia mais querer me envolver com cultura corporativa. E quando você vem de uma consultoria, é muito comum você ser aprovado por alguém aqui e vão lhe colocar para trabalhar com aqui. E aí você tem que lidar com aquela cultura e não com aquele indivíduo que você está elegendo como teu cliente. Agora essa mensagem vai no pé de ouvido para quem está nos vendo aqui. Que muitos, por exemplo... Ou ouvindo, porque também tem podcast. Ou podcast ouvindo. Muitos profissionais de agência já passaram por esse tipo de situação. Venderam um projeto, né, por meio da sua agência a um cliente, foram aprovados por um líder de área, ou pelo CEO, ou pelo dono de uma PME, e foram colocados para trabalhar com intermediários. Só que muitas vezes você chegou para trabalhar com essa galera, não sabiam nem o que você estava fazendo lá, ou então sabiam, mas não participaram da decisão. Ou não gostaram da decisão, que é muito pior. Porque ou acham que você vai roubar a vaga deles, de gestor de marketing, ou então vinha assim, Dom Bosco, porra, cara, essa porra vai me dar um puta de um trabalho, porra, alivia, né? Tipo assim, não, vamos... E eu sempre fui um cara de não me satisfazer com a entrega de 100%. Eu sempre quis exceder a expectativa dos meus mentorados de marca pessoal, assim como marcas corporativas. Eu falei, não, pera lá, eu não dá esse negócio para ficar entregando 60%, 70%. Só que depois de uma hora online ou presencial, eu já não estava mais lá. E o mesmo caso lá do problema da celebridade. Eu saía de lá, quem que estava no ouvido da pessoa? Aquele gestor que muitas vezes não queria trabalhar. E aí você tinha que lidar com alguém o tempo todo você fazendo o seu trabalho e alguém te desqualificando nos bastidores. E não era nem um caso de falar mal de mim, porque eu sempre trabalhei em empresas... No sentido de desqualificar as decisões, as orientações. Né? Que acreditavam muito dentro do meu posicionamento. Mas o problema é que, porra, às vezes aquele empresário também, empresária, também não quer tirar a pessoa da equipe, porque assim, pô, ela entrega mais ou menos, ele entrega mais ou menos. Ou tem uma dependência ali. Mas, não, mas deixa aí, sabe? Principalmente PME, é o filho, é a filha, é o sobrinho, Não, isso aí vai me dar uma dor de cabeça. É melhor deixar aí o trabalho ser mais ou menos, do que um processo, uma incomodação de retirada. Ou seja, as pessoas elas acabam pagando o preço por atitudes não sustentáveis. Então, e também eu não conseguia trabalhar, dar muitas horas, porque eu também tinha uma carreira executiva atuando de forma intensa. Isso fez com que, cada vez mais, eu valorizasse muito a minha hora e eu indicasse o que o outro lado tinha que fazer.
E isso fez trazer também um perfil, possibilitou trazer um perfil de cliente muito bacana, que a mentoria proporciona. Porque quem busca mentoria quer correr. Quer rápido. O cara que quer começar a caminhar, ele busca uma formação, ele quer começar a estudar um assunto, ou um curso na Hotmart, ele está começando a namorar um assunto. Beleza, isso aí também é bom. Agora, o cara quando queria começar a disparar, ele vinha buscar a mentoria. Porque ele queria em 2, 3, 6 meses ter uma grande alavancagem. Esse profissional que chegava buscando a mentoria, por exemplo, de marca pessoal, ou de uma estratégia de posicionamento no LinkedIn, ou que ele quer começar a dar uma galgada como palestrante, ou ele quer começar a se formar como mentor ou mentora, ou ele quer lançar um seu livro, as pessoas queriam vir num sprint da sua própria carreira. E isso a mentoria se encaixa como uma luva. Sim. Então, aqui a gente foi juntando a fome e a vontade de comer. Sem nada estava pronto no começo. E aqui veio, a minha grande virada, de consciência, inclusive. Não foi um dia específico, é o dia D. Vamos dizer assim. Não tem essa ilusão de que um dia o teto se abriu, né, veio a luz e você descobriu o que queria. Para mim foi uma construção. Foi um ecossistema, né, de diferentes situações que eu fui passando, muitas desagradáveis e muitas positivas, mas onde eu tomei a seguinte decisão. O futuro da carreira, cada vez menos as empresas, cada vez mais as empresas durando menos. Já foram 70 anos, depois passou para 61 anos, a média mundial de 22 anos na empresa e muitas áreas vai chegar aí nos próximos 20 a 30 anos a empresas durando 4 anos. Cada vez mais as pessoas ficando menos dentro de uma empresa. A média no Brasil já está em 19,3 meses. É pouco. Menos de 2 anos. Somando todas as gerações. Quando a gente vai para a geração Z, 9,1 meses. Okay? Então, uma carreira linear, ter um trabalho não pode significar sinônimo da vida, como um baby boomer, um X pensou, eu vou ficar aqui a vida inteira. Eu vi que cada vez mais a gente teria uma slash career, né? Uma carreira em barras. Né? Até fui um dos pioneiros de trazer esse tema em mídias para o Brasil, e lá vai uma expressão que surgiu lá fora. Quando eu comecei a ver que cada vez mais as carreiras seriam fragmentadas, porque o futuro não seria a estabilidade de uma carreira, né, de um emprego, mas sim a estabilidade pela sua capacidade de criar pontes, conexões, eu, ao mesmo tempo, estando como empresário ou então como executivo, mas sendo um mentor, sendo palestrante, sendo docente, sendo escritor, sendo várias coisas ao mesmo tempo, que no passado era visto de modo ruim, Sim. ou então você tem bicos, tá? Aqui não. Hoje em dia, isto lhe possibilita entrar em várias bolhas que você não estava, porque imagina, se o cara é apenas consultor, apenas dono de uma agência, e ele não palestra, ele não tem um livro de marketing e negócios, ele não é docente, ele não dá uma masterclass, ele não, você fica muito na sua bolha e não consegue entrar em outras áreas que são muito apetitosas, que poderiam dar ganhos financeiros diferentes, mas não só, lhe colocariam no radar de várias pessoas que antes não teriam acesso a você. É a sua própria empresa. Tá vendo que é tudo integrado? Eu comecei a construir uma série de produtos que se interconectam. Só que onde está o princípio disto tudo? Entendendo muito para onde vai o futuro dos profissionais, o futuro do mercado de trabalho, mas eu fiz um processo contrário. Eu não escolhi o que eu ia querer ser em termos de carreira, então toda a minha vida se molda aquela escolha. Assim a gente aprendeu, certo? Entre numa empresa, cria sua empresa e toda a sua família, tudo se molda. Se molda em relação àquele teu cotidiano, aquela tua vida, o teu salário, a tua renda, a tua carreira, e depois você se aposenta e acabou. Eu fiz um processo bem diferente, que no começo era quase com o patinho feio, a ovelha negra, né? O cisne negro, e agora hoje em dia o pessoal quer copiar, né? Mas no começo eu era estranho. Eu construí, né? E aí faz parte do meu método na minha mentoria de carreira, que eu guio profissionais, mas eu construí uma matriz de vida. Matriz de vida, olha só que diferente. Não um plano de carreira, um PDI,
Okay? Até mesmo porque se você entrar hoje numa empresa e quiser me apresentar como geração Z um plano de carreira para os seus próximos 20 anos, eu capaz do cara ir beber água e nem volta. Deus me livre, certo? Porque as gerações mais novas, elas não veem a empresa como sinônimo da vida, mas sim veem a empresa como um intercâmbio de experiência. Até porque elas sabem, em muitos universos corporativos, claro, quando a gente fala da realidade da pequena empresa, da média empresa, mas quando a gente fala das grandes empresas hoje, essa geração Z, ela está consciente de que por mais que até possa ter um plano de carreira ali, ela não tem garantia que ela vai ficar, porque a qualquer momento, precisamos aumentar a distribuição de lucro, corta 500 funcionários, ou descontinuamos uma linha de produto, corta mais 1000 funcionários ali. Por mais que você tenha um plano de carreira, quem disse que o teu esforço hoje vai ser realmente resgatado daqui a 5 anos? Porque o cargo dela pode não existir daqui a 5 anos. Isso acontece porque muitos profissionais deixam nas mãos de outras pessoas, e apenas daquelas pessoas, para escolherem seu futuro. Ou seja, elas não são protagonistas da própria vida. Elas estão presas no plano de carreira e não numa matriz de vida. Você já pensou, você tem a sua vida, você tem a sua carreira e você não é nem CEO desse navio, certo? Quando você começa a entender isso, vai falar assim, poxa, eu estou dependendo muito de poucos. Então eu comecei a ver que, pera lá, se eu construir uma matriz de vida e de estilo de vida que eu quero ter, eu quero ter essa liberdade, eu quero ter isso, eu quero mais isso, quero isso. Então eu comecei a pensar em vários aspectos. Não só no quesito trabalho, como nós mais antigos fomos educados. Pense no trabalho, o que você vai fazer, e tudo na sua vida tem que se moldar com relação a isso. E é assim, desde a Evolução Industrial. Antes num trabalho artesão, antes era um trabalho mais medieval, depois virou-se, né, até hoje, um modelo de trabalho ele é muito parecido, assim como o modelo de estudo. Quando a gente começa a entender isso, foi assim, minha carreira é assim, ela influencia 1/3 da minha vida, porque 1/3 dormindo, do dia, 1/3 trabalhando, pelo menos, Sim. Tá? E 1/3 o resto, sobra para o resto. Carreira é apenas um eixo. Mas tem aqui dentro a questão financeira, que está ligada com essa, mas tem minha saúde mental, saúde física, saúde familiar, saúde espiritual, a busca pelo conhecimento, a busca pelo autoconhecimento, eu saber quem eu sou, quem eu quero ser e como é que o mercado me entende. Está vendo que eu comecei a trabalhar não apenas um eixo de olhar como a minha vida e quem vai me aprovar, e que não é nem 3 eixos, você listou vários. Ou seja, né, o trabalho é só um, porque quando você começou falando de horas, eu falei, ok, vida pessoal, dormir e trabalho, são só 3? Não, porque tem tudo que você envolve esses 3 períodos, que vai muito além do trabalho, do descanso ou de dormir. E eu não vi na perspectiva poética de, então, do almoço, como você buscou o equilíbrio? Não. Eu não acredito no equilíbrio. É uma matriz dinâmica, o que eu quero a cada momento. Eu até falo, né, para entrevista, equilíbrio é até mais fácil as pessoas compreenderem, né, no sentido de, uma aqui, né, de alguma maneira, acomodar. Só que eu gosto muito mais da expressão harmonia. Né? Tive uma parte da minha vida que tive a oportunidade de tocar em instrumento de sopro, né, com muita gente, e tem coisas na sua vida que vai ser um trompete, que vai solar, todo mundo vai olhar para você, mas tem vários instrumentos ali, né, numa banda marcial, numa orquestra, que elas vão ser sempre coadjuvantes dentro do seu processo. E se não tivesse aquilo, não ficaria tão bonito esse seu espetáculo, certo? E seu espetáculo, você tem chance até o seu último dia de vida, depois é só o que vão contar sobre você. Eu comecei a pensar assim, pera lá, eu tenho que deixar esse processo um pouco mais harmônico. Porque não adianta falar em equilíbrio se 1/3 do seu dia você passa trabalhando. Você é equilibrado com a sua família? Alguma coisa você tem que deixar em segundo plano. Ou em algum momento em segundo plano. Então você tem que dar um sprint em determinado ano ou em determinados anos da sua vida, que fez você ir aqui para ficar mais estressado, mas então ganhou um pouco mais de dinheiro, que lhe deu algumas liberdades em frente. Você construiu 3, como diz, né, muita gente, 3 germinado, né? Não é germinado, 3 germinado, né? E agora você já ganha um pouco aí com aluguel. Seja lá o que você fez na sua vida, você criou alguns estresses, joia. Mas eu vi assim, caramba, porque se eu ficar só botando aqui no trabalho e não olhar outras coisas que eu quero,
eu vou continuar sendo refém, um algemado dentro de uma caverna e não encontrando coisas que me dão o barato, né, de viver essa vida. Então eu comecei a trabalhar outros eixos de desenvolvimento. Então eu escolhi como seria a minha matriz e o que eu queria dentro dela. E a partir do momento desta escolha e de buscar frequentemente conhecimento, porque isso aqui não é uma Bíblia, no sentido que eu fiz, fechei, e ninguém pode mexer por milhares de anos. É uma estrutura que você vai adaptando a cada momento. Nada, porque a todo momento eu quero aumentar a minha consciência, certo? Mas este organismo vivo, depois de ele tendo a primeira, a segunda, a terceira versão, eu comecei então a olhar para o lado e comecei a perguntar: o que então de trabalho se encaixa nas E aí é legal, porque quando você falou de liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, não é com uma visão de quero liberdade financeira, quero liberdade geográfica, quero liberdade de tempo. Não, peraí, como é que eu estruturo isso para acontecer? Porque quando a gente fala de um mundo hoje coach, eles têm que vender essa, vou colocar num contexto agressivo, mas vender essa fantasia para te vender alguma coisa. Não. No teu caso, você foi desenvolvendo um planejamento, estruturando, inclusive entendendo que mentoria era um dos produtos que você podia oferecer para estruturar a tua vida dentro da qualidade que você queria. Perfeito. E que envolveu aquilo que você falou. Fiz um downgrade da minha vida no sentido de buscar uma vida mais minimalista para não ser escravo das coisas à minha volta ou escravo dos custos à minha volta, porque isso te trabalharia nos objetivos. E aí que está, porque antes eu me dedicava muitas horas para alguns projetos que poderiam não me dar tanta satisfação e não me dar o retorno que eu gostaria. Porque tem pessoas que acreditam que quanto mais horas você dar a um cliente, mais você será pago. Esse é consumido, na verdade. Né? Você vira muitas vezes um consultor, ele começa uma empresa e ele vira um tipo de funcionário sem receber os direitos e o cara lá vai lhe esmagar até a espinha. Ou seja, eu comecei a ver então quais produtos faziam sentido eu ter para entrar nessa minha matriz de vida. E olha só, hoje 100% das minhas mentorias para empresas ou pessoas físicas é online. Então, porque para o meu mentorado, tanto faz se eu estou em São Paulo, se eu estou em Joinville, se eu estou em Curitiba, João Pessoa, Nova York, eu toco, tanto faz. Segundo ponto, eu só estou presencialmente hoje, né, em pessoas que eu gosto de estar, vocês aqui, por exemplo, então eu quero estar aqui hoje, ou então em algo que eu gosto muito, né, que é no lançamento dos meus livros, nos livros dos meus mentorados, assim como, né, em palestra. Agora, se eu não gostasse nem de palestrar, nem lá fisicamente eu estaria. Também dá para fazer online, mas... Mas não ia ter o volume que eu tenho, Sim. né, de convenções de empresas, e lá vai. Então, tá vendo que eu fiz um processo contrário. Está sempre em construção. Não eu dizendo, né, vindo com vários bloqueios e acreditando só na única verdade que eu tenho que escolher isso, e a minha vida se molda a isso. Eu cada vez mais faço o processo lá para o outro lado. Qual é a vida que eu quero? Então eu vou escolher o que se molda aquilo. Tem aqui, nem tudo são flores. Claro, tem acomodações, tem concessões. Porque o mundo não está preparado Anos para bons isso. e anos ruins. E as pessoas, tem muita gente que não vai ver isso com bons olhos, porque é muito diferente pro mundo Walking Dead, zumbi, onde muitas pessoas são escravos da própria natureza. Elas são induzidas a continuar aquele modelo. E quem não conseguir virar essa chave, é muito difícil o cara chegar aos seus 45, 50, 60 anos e começar a fazer essa virada. Sim. Porque ele acredita ainda que a verdade é aquilo que os pais falaram. Então as pessoas têm, mesmo que no inconsciente, uma dívida muito grande com o passado. Quem deu casa, quem deu comida, quem deu estudo. Se você não aumentar a sua consciência e não entender que você pode ter uma vida e você, na verdade, o que você tem que curar é a sua infância. Lá atrás. Se entender com o seu passado. E ver que daqui para frente você pode ser diferente, não só para você, mas também para sua família. E que você pode construir uma qualidade diferente para todo mundo que está à sua volta, tá? Essa virada de chave, ela não ocorrerá. Porque, na verdade, o medo vai dominar
E aí você volta aí a se agarrar naquela grande algema. E se agarrar a qualquer padrão. O que eu gostei muito da tua estrutura, quando você fala de ter uma matriz de vida, é que essa matriz pode responder, puxa, o caminho como mentor é um caminho, mas pode responder, o caminho é empreender, o caminho é buscar um emprego público, ou o caminho é buscar a carreira acadêmica, ou conseguir... Exatamente. É uma questão muito mais de escolha. O que eu gosto muito quando você traz a tua fala e você fala da tua jornada, né, do mundo empresarial, e aí o que eu não conhecia antes desse mundo do emprego público, do mundo empresarial para o mundo das mentorias, é uma escolha extremamente pé no chão e consciente do que funcionou para você. Nunca como uma coisa emoldurada, né, de uma pílula, pílula dourada? Não, dourando a pílula, né, e falando só das glórias. Eu acho isso muito inteligente. Você tem, por exemplo, dentro da área criativa, né, você tem o estúdio do Fábio Haag lá no Rio Grande do Sul, que cria fonte, eles falam, cara, a gente trabalha aqui 5 horas por dia, mas é 5 horas focado, às vezes menos, às vezes um pouco mais. Porque pra gente é um modelo que funciona. E ele montou, claro, a empresa dele, ele tem a empresa que cria fontes com base na vida que ele queria construir. A mesma coisa o Sagmeister nos Estados Unidos, que rala de trabalhar 6 anos e tira um ano sabático. O escritório dele tira um ano sabático, o escritório dele fecha. Então o pessoal, inclusive, sabe que tem uma janela de oportunidade para trabalhar ou não. Então, eu acho isso bastante honesto e transparente, legítimo, um dos motivos pelos quais eu te admiro. Mas já que a proposta que você mostra é sempre muito pé no chão, eu quero fechar com uma última pergunta também pé no chão. O que você sente falta daquele Ricardo do passado? O que, obviamente, as escolhas do porquê foram feitas são inequívocas, mas o que te dá saudade? Nada. Nada? Nada, não me arrependo de nada. Não, tô falando arrepender, mas saudade. Mas eu costumo dizer o seguinte, Sebastião, e não é aqui, jamais eu falo com nada, jamais é no sentido de arrogância, porque isso não faz parte da minha personalidade. Mas eu digo que qual é a coisa mais importante que temos? É a vida, certo? Se estamos vivos, né, é que valeu a pena. Então, mas você poderia ter ido, né? Abrindo aqui, primeira vez, eu acho, de forma pública, convite que recebi. Você poderia ter ido assumir uma área da ONU, que nem recebi convite ano passado. Você poderia ter ido para aquela grande empresa. Pois é, poderia. Mas também poderia ter saído daquela sede, ter atravessado e ter sido atropelado. Certo? Pois é, tanta coisa poderia ter acontecido. Aí eu vou estar beirando a loucura, sofrer por algo que eu não vivi. Sim. E dizer que eu ou me arrependi, ou de alguma maneira sinto saudade. Sabe por que eu digo que eu não tenho saudade? Porque eu digo que hoje eu gero valor para os outros muito mais do que eu gerava no passado. Hoje eu me conheço, então sei minhas fragilidades, minhas potencialidades de uma maneira muito mais clara. Né? E tive a consciência de que a gente só vira marca dentro da nossa grande força. E trouxe cada vez mais, né, um senso diferente do que eu fui imputado lá no passado, onde se acreditava muito, no nosso mercado se diz muito isso, né? Se acredita muito naquela frase do Facebook, torne seus pontos fracos em pontos fortes. Né? Antes de começar o episódio, eu já fui lendo para ver se tinha algum quadro aqui, sabia que eu não ia encontrar isso. Tem alguns, né? Mas não essa. Mas jamais eu sabia, essa nunca. Sabia que eu ia encontrar isso aqui. Por quê? Ponto fraco a gente traz um nível estável. Mas, gerencia. Bom, você vai virar uma marca na vida de outra pessoa, física ou jurídica, pelo que é a sua grande potência. E é muito mais fácil, você gasta menos energia, menos tempo, menos dinheiro. Então hoje eu tenho muito mais prazer e eu tenho muito mais felicidade na vida que eu tenho e no que eu faço. E porque o que é a felicidade? É aquele momento que a gente gostaria de repetir de maneira infinita. Ou seja, por isso que não sinto saudade, mas sinto sim, né, muita intenção de agregar no presente e no futuro das pessoas. Porque o passado, eu não consigo, e eu já vivi muito isso, de querer mudar o passado. O passado é passado, o máximo que eu consigo é ressignificar. E ressignifiquei e aprendi com muitas coisas. O futuro, talvez tenhamos. Se o seu Deus lhe der um futuro, beleza. E cada um com o seu Deus. Se o seu Deus lhe der um futuro, você ganha um bônus. Mas qual a única coisa que eu posso fazer? É o presente. Né? Ou seja, o agora. Que eu tenho de presente. Então, a minha grande potência é ter os pés no chão
de saber o que eu posso fazer agora para a minha vida e para o outro. Esse foi Ricardo Dal Bosco, professor do curso de mentoria aqui da Brandster, com uma entrevista que foi muito maior do que a gente imaginava, mas também muito mais rica. E fica com a gente que nas próximas semanas a gente tem uma série de outros episódios tratando dos temas que a gente viu aqui hoje.